nosso podcast e hoje vamos falar sobre uma das figuras mais importantes ou mais contraditórias da história do Brasil, José Bonifácio de Andrade e Silva, o famoso patriarca da independência. Mas será que ele foi mesmo patriarca da nação ou apenas de um projeto de elite? Hoje, eu me chamo Maísa e hoje a gente está com a nossa convidada Stephanie Rakoski para comentar sobre essa figura que marcou a nossa história. Bom, então para entender isso, Maísa, eu acho importante a gente começar conversando sobre a identidade nacional e o quanto ela parece que é algo natural, que vem assim com as pessoas, mas ela não é, ela é algo construído, né? Então, os governos, eles sempre vão criar símbolos, heróis, tradições para criar essa identidade nacional. Isso é algo muito importante na história, que sempre acontece, enfim, e isso vai dar essa sensação de nós, vai dar essa sensação de união. Então isso é algo muito importante para a gente frisar depois, quando a gente vai comentar sobre o José Bonifácio. No Brasil, lá no século XIX, essa identidade ela passou a precisava legitimar a independência. E aí vão surgindo elementos como o quadro da independência, eu acho que é muito famoso, muito simbólico daquele período, o hino da independência, que é uma linguagem assim muito complexa também, que não é algo de nós brasileiros, né? Até mesmo romances como Guarani, isso tudo foi criando a identidade nacional, a imagem do que é Brasil. E essa identidade ela também excluiu muito, ela excluiu as pessoas negras, os indígenas, as mulheres, os escravizados, enfim. Então, praticamente a maior parte da população foi excluída. Então, que identidade nacional é essa? Bom, Stephanie, é nesse cenário que entra o José Bonifácio. O Bonifácio nasceu em 1763 em Santos, ele viveu por muitos anos na Europa. E ele estudou em Coimbra, viajou por vários países, participou de academias científicas e ocupou cargos importantíssimos no governo português. Bom, quando ele voltou para o Brasil em 1819, encontrou um país transformado pela chegada da família real, né, e cheio de tensões políticas. Em 1822, então, Dom Pedro I o nomeou ministro e o Bonifácio teve um papel fundamental nos bastidores da independência do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, suas ideias para o Brasil eram muito diferentes do que cercava a elite, né? Bom, ele tinha muitas ideias contraditórias e eu acho que a gente pode pegar um gancho com o que acontece hoje em dia, que a elite brasileira não estuda aqui no Brasil, então isso que você comentou que ele estudou, passou muito tempo fora, então isso também vai basear muito no que ele pensa, enfim. E a primeira ideia é essa questão da escravidão, que é bem contraditória também, porque ele defendia a abolição gradual. Então olha como a palavra ela tem um sentido muito importante na história. Ele também defendia a questão do fim do tráfico, da proteção às famílias escravizadas e até mesmo uma pequena reforma agrária. Só que isso, para a época, na verdade, era muito avançado. Só que ele não falava em nenhum momento da participação política dessas pessoas, das pessoas negras. Era uma abolição de cima para baixo. Era essa questão, a elite fazendo uma abolição gradual. Então, era algo muito mascarado, muito idealizado, enfim. Então, era é como a identidade nacional, era algo construído, planejado para um fim. Bom, em segundo lugar, a gente também pode falar dos povos indígenas, né? Porque o Bonifácio ele dizia defender esses povos, mas os via como povos que precisavam ser civilizados, domesticados, né? E integrados a um modelo europeu que ele queria trazer para o Brasil. Ou seja, a proteção ele queria, mas às custas do apagamento cultural. Esse é um problema muito grande e é isso que vai moldar a nação, essa criação da identidade. E aí ele queria esse Brasil moderno, miscigenado, que também é uma questão, Gilberto Freire comenta essa questão deturpa essa ideia do racismo, então isso é muito complicado e também vinha com as ideias do José Bonifácio. Ele também queria essa questão do Brasil educado, mas o que seria esse Brasil educado? Com as ideias europeias.
e guiado por essa elite instruída mesmo. Então, na prática, era um projeto muito centralizador, paternalista, eurocêntrico, devido a todas essas ideias que ele trazia. Bom, e é justamente por isso que o projeto dele não vingou, né? A elite brasileira, que era profundamente escravocrata, não tinha interesse nenhum pelo plano que ameaçava os seus privilégios, né? E o Bonifácio começou a perder muito espaço nessas questões, ele entrou em choque com Dom Pedro I e acabou sendo demitido e perseguido por muitos anos. Ele foi exilado e voltou anos depois para o Brasil como tutor de Dom Pedro II, mas caiu novamente, enfim. Ele morreu em 1838, acreditando que sua visão de país tinha sido sabotada e ele ficou muito frustrado. Então, mas é legal a gente pensar qual que era o papel do Bonifácio na construção da identidade nacional. Eu acho que isso é um ponto que todo mundo deve se questionar e estudar sobre, porque ele ajudou a definir os rumos da independência, o que seria o Brasil posteriormente, e ele tentou desenhar um país, um Brasil mais moderno, mas a gente percebe que o projeto ainda era um projeto de elite. Então, o foco nessa palavra também é muito importante, porque incluía uns, mas excluía outros. Então, não se comentava sobre as mulheres, tinha essa ideia dos povos escravizados e dos indígenas, mas até que ponto, de fato, isso era para acabar com a escravidão, acabar com todo esse preconceito. E, na verdade, era essa questão de apagar a cultura, apagar tudo que eles passaram, enfim, tudo que eles traziam consigo das tradições. E é por isso que é muito importante estudar ele para entender o que nós somos, o que também seremos, né? Porque ao mesmo tempo que ele foi radical na sua época, ele era limitado por sua posição social. Bom, então quando chamamos José Bonifácio de patriarca da independência, é importante se perguntar, patriarca de qual Brasil? Um Brasil elitista ou um Brasil que inclui todas as pessoas? De qual identidade e de quais brasileiros? Bom, hoje fica claro que a identidade nacional construída no século XIX foi seletiva. Então, compreender isso nos ajuda a refletir sobre quem ainda é excluído da nossa sociedade e da ideia de nação atual do Brasil. Então, seria isso. Muito obrigada, Stephanie. Obrigada por ouvirem o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast, seguirem a Stephanie no perfil dela e compartilhar com as pessoas que gostam de história. Obrigada e até a próxima. Até!